lugar possa ser bênção para as nossas vidas. E que hoje Deus fale ao seu coração. Pai Celestial, eu agradeço o Senhor por estarmos aqui, ó Deus. E agora, ó Deus, usa o teu servo como tu queres. Que ele possa ser um canal de bênçãos para as nossas vidas. Ó Deus, que tu fale aos nossos corações assim como nós precisamos ouvir. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu e minha esposa ficamos felizes, de ter estado aqui na região. Hoje ela não pôde vir, mas eu estou aqui em nome de Jesus, para atender esse chamado que eu não poderia deixar de estar aqui. Quero cumprimentar os irmãos por esses anos todos de batalhas. Esse hino agora até me emocionou, porque eu não sei se os irmãos entenderam a letra, ou se tinha alguma tradução, mas está falando: eu sou livre em Jesus. Amém. O Cláudio falando aqui agora, o presbítero, de que quando ele conheceu essa congregação, ele se tornou livre do Senhor. É muito importante, irmãos, a gente entender esse mistério de Deus. Igreja é uma coisa muito linda, Se nós formos olhar para nós que estamos hoje aqui, nesse tempo, cada um de nós, como é que você era antes de aceitar Jesus? Alguns foram criados na igreja, mas depois tiveram que aceitar a Cristo também. E alguns tiveram o privilégio de nunca ter entrado nesse mundo tenebroso, mas no dia que aceitaram a Jesus, tiveram uma experiência. A família Bani, uma família assim, muito importante aqui para essa congregação, para a igreja de Suruí. Eu me lembro do testemunho do pastor Bani, Jorge. Ele dizia que aos 8 anos ele aceitou a Jesus aqui nessa congregação. E a sua mãe, irmã Luzia, está na glória. Juntamente também está a irmã Célia. Tantos irmãos que passaram aqui, brilhantaram, cantaram hinos de louvor, oraram, levaram a palavra de Deus, e muito abençoado, irmãos, as coisas de Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias, porque é algo tão precioso servir o Senhor e estudar a sua palavra. E hoje essa palavra ela vem exatamente para nos entusiasmar, a ficar mais firme ainda nessa jornada. Vamos ficar em pé, vamos ler Hebreus capítulo 10, do versículo 32 em diante. Eu não sei porque eu estou muito emocionado hoje aqui. Aleluia! Estou chorando. A presença de Deus faz isso. Glória a Deus! É a ação de Deus nesse lugar aqui, e muito importante para nós, Louvado seja Deus. Estive falando com o pastor Natanael, pedindo a autorização dele, apesar do amor, do carinho que os irmãos têm aqui, me convidaram. Eu perguntei, pastor Natanael, permite eu estar lá? Ele não, com muita alegria. O Joselito, o aspirante Joselito, ele também a mesma coisa. Acredito que os irmãos também vão permitir estar pregando aqui hoje, a glória do nome do Senhor. Vamos ler então do versículo 32 até o versículo 39 de Hebreus. Todos acharam? Amém. Então vamos ler. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa,
porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Aplique-a profundamente ao nosso coração, que cada mente aqui, coração, receba essa palavra e que ela possa germinar, Senhor, nascer e fazer, Senhor, coisas incríveis na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, a história da Igreja de Suruí, da congregação daqui de Conceição, passamos por muitas batalhas. Eu, quando estive aqui, tivemos momentos difíceis, mas hoje nós podemos, como já foi falado, mesmo naquela época, dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus foi libertando, conservando, abençoando vidas. A igreja é algo espetacular. Ela vai avançando cada dia, não só no sentido prédios, porque esse imóvel aqui está muito bonito realmente, mas são vidas preciosas. Um dia eu estava no centro do Rio de Janeiro, quando eu era pastor aqui ainda. Eu estava passando em frente a uma igreja, eu acredito católica, com aqueles bancos lindos de madeira pura, e eu olhei e falei: puxa vida, quem dera que nós tivéssemos uma bancada dessa. Meus amados, na mesma hora Deus me respondeu e disse: você está vendo esse espaço, essa bancada? Mas o que adianta isso sem pessoas? Então, irmãos, é preferível termos um templo simples, mas com a graça de Deus na nossa vida, porque essas vantagens, essas coisas formosas, né? E aqui hoje a gente pode regozijar, acima de tudo, porque há almas libertas, lavadas e rendidas no sangue do Cordeiro. E essa localidade, irmãos, precisa toda ser alcançada pelo Senhor. Quantos milhares de pessoas moram nessa localidade, próximo daqui? Eles precisam também estar aqui. Eu sempre, na minha época eu morava aqui, eu tinha um anelo da gente poder levar essa congregação, o templo, até a frente ali, a gente ter a visão total, mas não foi possível. As pessoas ainda estão se segurando para que isso não aconteça. Espero em Deus que essa congregação consiga isso, não só pelo templo em si, mas para abrir mais espaço para que pessoas possam entrar nesse templo para glorificar o nome do Senhor, que é vivo e glorioso. E nós, irmãos, já temos passado por essas lutas. Vocês chegaram até aqui. Nós precisamos, irmãos, entender o que a palavra de Deus nos mostra aqui. Em primeiro lugar, a palavra de Deus manda que a gente lembre dos dias passados, da iluminação que o Senhor nos deu. Nós éramos trevas. Eu olho para mim e dou glória a Deus, porque eu aceitei Jesus na minha infância. Aliás, nem não foi na infância, foi na adolescência, e eu segui até hoje, irmãos. Eu olho para trás e falo assim: meu Deus, se eu tivesse seguido outro caminho, porque eu tinha tudo para isso, até porque meus pais não tinham sentimento evangélico, não iam na igreja. Eu fui para a igreja, aceitei a Jesus como meu Salvador, graças a Deus. Eu não sei se é o seu caso que está aqui. É o maior milagre, irmãos, é esse. Eu vejo nos dias que estamos vivendo, eu acho incrível as curas, maravilhas. Reconheço que Deus tem usado vários obreiros, e até hoje alguns estão na TV, mas o maior milagre que deve ser anunciado, e que sempre anunciávamos e devemos continuar nisso, é quando alguém levanta a mão e diz: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. E depois de alguns anos pode dizer, como o presbítero Cláudio, como eu estou falando aqui:
que bom que eu encontrei a Jesus aqui nesse lugar. E esse lugar é um lugar precioso. Estamos está lembrando desses dias passados, irmãos, dessa iluminação que Deus nos trouxe. Mas também, meus amados, aqui o apóstolo não sabe se quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo ou se foi o Apolo. Não tem uma discussão aí. O importante é que esse livro é tão inspirado por Deus, pelo Espírito, que faz parte do cânone bíblico, né? Livro sagrado, e traz uma palavra do Espírito de Deus para nós, falando sobre coisas tão profundas. E aqui fala dos irmãos lá, dos hebreus, dos israelitas, os sofrimentos que eles passaram. Eles sofreram coisas horrendas, foram mortos de forma cruéis, né? Nós vemos já no Novo Testamento, ali no livro de Atos, Tiago foi o primeiro mártir, ele foi morto à espada. O Estevão, o diácono, foi apedrejado, e começou a acontecer essas coisas tão trágicas, meus amados. E todos os apóstolos, menos João, teve morte trágica, teve morte de maneira cruel, desumana, e foi prática do Império Romano, depois de jogar os cristãos, as feras, e também aqueles homens cruéis dentro daquele coliseu, mortos de maneiras cruéis. E um dia, eu falando com o irmão, porque eu li um livro chamado As Catacumbas de Roma, mostrando que os cristãos às vezes chegavam lá naquela localidade ali, presos, e o fim iminente, eles não se entristeciam, não perdiam o vigor espiritual, estavam glorificando a Deus, cantando seus hinos, e depois começavam aqueles grandes pregadores o seu último sermão. Pregavam com vigor, era a oportunidade de pregar a mais de 40 mil pessoas. E aí, meus irmãos, mais um grande número daquela turma toda, daquela galera, como hoje chamamos os estádios aqui do Brasil, né? Chegava a se converter ao Senhor. Muita gente, a ponto que no ano de 305, Constantino descobriu que a maioria do Império Romano já estava se consistindo de crentes, de homens de Deus, de pessoas, mulheres e homens, inclusive a sua mãe era uma irmã em Cristo já. O seu senado, as pessoas lá já tinham se convertido, porque, irmãos, esse evangelho não tem quem o faça parar. Quanto mais a perseguição vinha, era como se morresse um e ele fosse semente, para que brotasse muito mais irmãos e mais aguerridos. Eu me imagino aqui, irmãos, eu soube de algumas lutas nessa localidade. Os mais velhos aqui, vamos dizer assim, poderia dar as lutas que passaram, mas eles não temeram, eles continuaram nessa jornada. E hoje temos passado lutas. Talvez os irmãos podem dizer: não, hoje o evangelho não é bem assim, não. O diabo tem suas táticas. Alguém disse que o diabo no início do século, como eu estou mencionando aqui, jogou os irmãos em masmorra, matou e fez, e viu que o evangelho crescia cada vez mais. Aí depois ele falou: vou mudar a tática. Começou, sabe fazer o que? Jogar doutrinas falsas. Jogou doutrina falsa daqui, a igreja sofreu, mas a igreja se levantou. Na época de Lutero para cá, a igreja, há 500 anos atrás, a igreja se retornou, e a igreja está expandindo para a glória de Deus. Mas, irmãos, existem alguns perigos nos dias que estamos vivendo. E alguns disseram que o maior perigo hoje é o diabo tem usado a prostituição.
Você passa pelas ruas, o que tem de motéis, antros de prostituição, muita coisa. E ainda hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos observando outras táticas. O secularismo. As pessoas, o que é secularismo, irmãos? Misturando tudo com o mundo secular. A igreja está perdendo sua essência de adoração. Às vezes está fazendo da adoração um show. Está perdendo aquela busca de Deus, né? Porque a igreja começou com essa questão em 1980, esse ministério da adoração, e ela começou a fechar as portas para a expressão dogmática, doutrinária, e aí começou a se perder a essência. É preciso ter muito cuidado, porque o inimigo está à espreita, querendo destruir a nossa fé, mas nós estamos ligados no Senhor e jamais seremos confundidos. Meus irmãos, esse texto então vem falando dessa luta. Aqui naquela época, prisões, pegavam os bens dos irmãos, né? Era muito sufocante para os cristãos. E mais uma coisa que eu posso dizer que nos dias de hoje também passamos, que fala: não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande avultado e galardão. Quantos têm perdido a confiança, irmãos? O mundo tenebroso, às vezes de obreiros fraudulentos, a igreja metodista wesleyana, ela ainda procura a sua essência cristã séria, de obreiros serem avaliados. Não é qualquer pessoa que chega ao ministério pastoral. Alguns tentam e alguns eu até acho que conseguem, mas, meus amados, pelo menos há uma vontade de acertar, de não deixar a igreja entrar num caminho tortuoso. É por isso que nós precisamos rejeitar então, coisas erradas e manter essa confiança que vai, aqui fala avultado galardão. É prêmio, galardão é um prêmio, e avultado, irmãos, é um prêmio máximo. É o prêmio máximo que o crente pode conseguir. Na verdade, ruas de ouro e cristal, reinar com Cristo, morar para sempre com o Senhor. É isso que está prometido a nós. Não vale a pena, porque o inimigo tem tentado o preço é alto. Você cair na prostituição, para você voltar, é muito difícil. E há pessoas, coitadas, que já estão envolvidas. A igreja não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. E Ele está vendo, e o diabo sabe. E está humilhando essa pessoa. E essa pessoa tem que gritar por socorro. Deus tem misericórdia. Ou se você está caminhando para um buraco desse, para um abismo desse, está na hora de você gritar: Deus, socorro! Aleluia! E o outro, irmãos, um outro abismo que tem surgido, até foi falado esses dias na nossa reunião lá do concílio, são os sem igreja. Pessoas que acham que não, estou indo na igreja, mas estou bem. Não é verdade isso. Porque o Senhor Jesus, Ele disse que quem comigo não ajunta, espalha. E outro texto fala que quem levanta-se, rebela-se, levanta-se contra a verdadeira sabedoria. E meus irmãos, há uma coisa incrível, que essas pessoas dizem: não, estou muito bem. Mas, meus amados, a igreja é o corpo de Cristo. E quem é a igreja? Somos nós reunidos. Nós somos templo. É diferente de igreja. Igreja, a palavra eclésia significa o ajuntamento solene do cristão. Se a pessoa não vem no domingo, e alguns crentes só vêm aos domingos, claro, tem alguns que lutam muito no seu trabalho secular, mas tem que se esforçar para estar também na escola dominical, tem que se esforçar para estar
na oração das terças-feiras, das quintas-feiras, nos dias aonde tem os cultos básicos da igreja. Nós precisamos estar também todo dia acordando pela manhã, antes de qualquer ação, de atividade, buscar o Senhor e se consagrar, para que o dia seja um dia abençoado. E a pessoa precisa, irmãos amados, também se alimentar da palavra, ler pelo menos 3 capítulos por dia, porque o crente que está cheio da graça, do poder de Deus, alimentado da sua palavra, ele é vigoroso e forte para enfrentar esse mundo de trevas. Irmãos, ia surpreender. Eu uso muito o Pai Nosso na minha oração básica todo dia. Claro que eu oro por todas as coisas, mas lá tem umas partes do Pai Nosso que me chamam muita atenção e eu uso muito. E Jesus ensinou essa oração, né? Certamente é a base para a vitória cristã, não temos dúvida, eu não posso ter dúvida disso. E ela tem lá algumas partes específicas. A primeira parte, ela está dividida, na verdade, todas as partes em 3. A primeira é o louvor e adoração a Deus e submissão ao seu querer, à sua vontade. Depois é que vem o pedir o pão nosso de cada dia, porque é preciso todo dia pedir a bênção de Deus, porque Deus não vai deixar faltar nada na nossa vida. É promessa dele. Lá em Mateus capítulo 6 diz que ele sustentava e alimentou os passarinhos, porque não vai sustentar e alimentar nós, seus servos? Se ele criou as plantas tão lindas e as sustenta, porque ele não nos sustenta também com vestir e tantas bênçãos que ele tem para nós? E aí, irmãos, por fim, o Pai Nosso vem no sentido de pedir o perdão, o sarar da alma e o manter a vida espiritual, porque tem uma parte do Pai Nosso que fala assim: perdoa os meus pecados, como eu perdoo de todos. E os pecados eu vejo principalmente está ligado às obras da carne, e eu sempre menciono ali essas obras e peço perdão a Deus todo dia. E se tem alguém que eu tenha aborrecimento, Senhor, eu não quero ter, eu quero perdoar essa pessoa, não quero ser inimigo de ninguém, não quero ter mágoa no meu coração, porque a palavra de Deus diz: se eu não perdoar o meu irmão, eu não posso ser perdoado por Deus. E a outra parte do Pai Nosso vai dizendo, irmão, sobre as obras essas obras da carne, pedir a Deus para nos livrar. E as obras da carne são o quê? Inveja, porfia, dissensão, discórdia, ódio, rancor, mágoa, amargura, prostituição, impureza, lascívia, e vai por aí. Você fizer uma lista grande, e é preciso pedir misericórdia a Deus, irmãos, porque a coisa vem forte para cima. E se a gente estiver ligado no Senhor, o Espírito entra no meio e te afasta disso, e não podemos chegar nisso. E uma parte terrível, que eu não me esqueço de uma senhora, uma irmã lá da igreja de Teresópolis, que tem as 3 partes principais do Pai Nosso ali no final, que é: livra-nos do mal. E o que está dividido em 3: como o mal? Seta, laço, opressão. O diabo, ele age nessas 3 ações. A seta está em Efésios 6,16. Como você enfrentar isso? Como o crente enfrenta a seta? O que é a seta? Você já pensou coisa que você não, isso eu não quero pensar não. Show! Sai da minha mente, em nome de Jesus. Que a mente, irmão, se continuar, vai para o coração. E quando entra no coração, é mais difícil sair. Eu não vou dar prostituição, uma delas, mas a pior que eu acho é o ódio. Fulano me tratou mal, aquilo veio na sua mente, alguém te disse assim: você foi até embora, nem entendeu. Quem foi mesmo que me disse? Depois, meu Deus, que raiva, que ódio. E começa ali, né? E a pessoa fica com aquilo no coração e vai aumentando,
vai estar na mente, aí foi para o coração, e quando vê aquela outra pessoa, até dói dentro de si. Então a hora antes que chegue lá no coração, use o que está em Efésios 6,16, o que? Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele não consegue entrar na sua vida, sabe por quê? Nem na minha, porque existe o anjo do Senhor ao meu redor, ao seu redor. Mas ele não está tão longe, não, irmãos. Ele está ao derredor, que é além do redor. O redor é aqui, o derredor é um pouquinho depois. Mas você tem que estar vigilante sempre. Por isso que lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Fique atento, né? A gente até cantava um corinho antigamente, que é quando vê que é ele. Como é que é o corinho fala? Põe o joelho no chão. Não, eu acho que é põe o joelho no chão. Quando vê que é ele, uma coisa assim. Então, irmãos, o diabo não pode brincar com ele, não. Ele é malvado. Se ele enganou uma terça parte do céu, você pega 100 dividido por 3, dá 33,3. Não é pouco, não. Ficou 66, né? 66,7 lá do céu. Junto a Deus, os anjos do Senhor, é a maioria. Mas que o inimigo tem aí uma minoria, terça parte, que está agindo. Outro dia eu ouvi uma pessoa me perguntando, dizendo que se os demônios estão amarrados, estão no inferno. Leia Efésios 6, versículo 10 e diante, você vai ver onde eles estão. Eles estão nos ares aqui, ó. Eles estão aí, ó. Se deixar vir, ele vem, porque nós temos autoridade de Deus desde a criação. E o Espírito Santo, lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, diz que há uma força que o mantém longe, que é o Espírito Santo de Deus que está na igreja hoje. E a gente tem que ter essa autoridade de vigilância. E os crentes, irmãos, precisam santificar a vida e ter coragem. Porque tem crente que fica assim abalado, o diabo está ali. Não! O que está em nós é mais forte do que o que está no mundo. E a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O crente mais fraco, ele faz o diabo correr. Porque o poder de Deus está na nossa vida. Depende de nós termos coragem. Não fique com medo, não. Tem gente medrosa, né? Até eu, às vezes, sou muito medroso, quem sabe, né? Eu acho que nós estamos precisando assumir nossa posição de vitoriosos de Deus, soldados do Senhor Jesus, e levantar a bandeira dos céus e dizer: eu vou avante. Essa congregação aqui tem que ir avante. O Senhor está esperando de nós essa autoridade que vem dele, já foi distribuída, e Ele quer que nós a usemos, irmão. Não dá para ficar parado, não. É por isso que esse texto está dizendo aqui: não rejeite a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. O prêmio é muito grande. Invista em tudo pelo reino. Essa congregação aqui, irmãos, ela tem muito para crescer, e depende de nós, de cada um dos irmãos que estão aqui. Eu digo que depende de nós, porque a Metodista Wesleyana é uma só. Nós somos da primeira região, e a gente está trabalhando juntos, né? Eu estou agora, eu estava em Cabo Frio, agora vou para a região ali de Petrópolis, mas nós estamos juntos. Eu tenho orado muitas vezes pela igreja, e nós estamos juntos nessa batalha, às vezes não próximos pessoalmente, fisicamente, mas nós somos ligados ao Deus vivo, e estamos trabalhando em conjunto, e o Senhor vai dar vitória para essa igreja mais e mais, e vai fazer com que a bênção
seja alcançada pelo seu poder. Depende de nós. E nós vemos que aqui fala uma coisa muito importante, que já é a palavra, já trazendo para nós, porque necessitai de paciência, para que depois de havermos feito a vontade de Deus, possais alcançar essa promessa. Você tem paciência? Tem hora que tem gente que não tem. O Joselito, o aspirante Joselito, está me dando oportunidade. E lá na Assembleia, eu não sei aonde, estão dizendo para mim que vão até me consagrar a algum cargo lá. Estou profetizando aqui, irmãos. Tem muita gente que chega assim, vê um obreiro, somente metodista brasileiro, que é bem treinado, né? E fica oferecendo: ó, irmão, vem para cá. E hoje tem os irmãos também com a coisa assim: vão formar uma comunidade aqui, né? Nós somos animados, aquele pessoal lá da nossa igreja. Olha, irmãos, isso é uma coisa tão triste. Olha, um pastor saiu da igreja lá onde eu fui ser pastor, e ele montou uma igreja para ele. Mas antes ele foi lá no bispo Ronaldo daquela época e disse assim: bispo Ronaldo, estou cansado de pregar para 300 pessoas. Era o número da nossa igreja mais ou menos lá. Estou cansado. E o bispo olhando para ele, ele falou um monte de coisa. E disse: meu filho, o que eu posso fazer? Ainda ficou zombando. Agora eu vou pregar para 300 mil, porque é o número da cidade de Cabo Frio, junto com Arraial do Cabo, Búzios, Araruama, ali, juntando tudo, que ele estava assim: vou pegar uma rádio, a TV, estava tudo certo. E ele ia montar a tal da comunidade. Primeira coisa que Deus fez com ele, irmãos, quando ele saiu do escritório do bispo e que pisou em Cabo Frio, não deixaram ele pegar a rádio nem a televisão. Se ele pregava para 300 pessoas, não vai mais pregar. Montou a igrejinha dele. Olha a zombaria. Deus não brinca não, irmãos. Ele pregava para 300. Eu soube que o primeiro culto lá da comunidade dele deu 40 e poucas pessoas. Quer dizer, olha como ele foi descendo a ladeira. Olha, irmão, se eu for contar a tristeza desse obreiro, Deus tem misericórdia. E hoje ele está lá perto da nossa igreja. Eu acho até que está um pouco bem, mas a igrejinha dele, depois de 10 anos, continua com menos de 100 pessoas, irmãos. A igreja metodista brasileira de Porto Carmo cresceu e agora passou uma das suas congregações da igreja. Um dos obreiros lá, que era membro daquela igreja, agora é o pastor daquela congregação que é a igreja. Não cresceu para a glória do nome do Senhor, irmão? E às vezes tem gente que está aí, a igreja cresce pouco, não sei o que, mas cresce com qualidade. A gente não vai perder tempo não, irmãos. Olha, irmãos, eu estou olhando para o tempo que o pastor do aspirante Joselito disse que eu posso pregar aqui o tanto que eu quiser. Vou até meia-noite. É festa. Brincadeira. Mas então tem gente que está brincando com o reino de Deus. Olha, quando eu cheguei aqui em Suruí, irmãos, tem gente que se aproveita da igreja, passando por aquela crise que muitos irmãos sabem que nós passamos. Assembleia de Deus tinha uma ali perto da nossa igreja, disse que tinha, às vezes tinha culto de quinta-feira que tinha 5 pessoas. E eu encontrei com um pastor lá dessa igreja e disse: olha, rapaz, se você quer que o povo dessa igreja acompanhe vocês em algum evento, faça nos dias que não tem culto, porque você está prejudicando a igreja metodista wesleyana. Eu não tenho nada contra as outras denominações, sou unido com você, você é meu irmão. Mas no dia que você estiver prejudicando, então você não está sendo legal. E nós não vamos mais nos seus eventos. Olha, chegou o dia de quinta-feira, eles trouxeram até uma tenda e colocou lá. Fazer culto até de cruzada, ia muita gente, Deus fazendo maravilhas, mas eles tinham que esperar
terminar, principalmente na Metodista Federal, às quintas-feiras, terminar o culto, para que os irmãos fossem depois de 9 horas me perguntar: podemos ir, pastor? Eu falei: com certeza. Você quer ficar até meia-noite agora na bênção de lá também, não tem problema, você não faltou na sua igreja. E eles iam para lá, e aí eles, depois com o tempo, foram mudando, e a igreja Metodista Wesleyana ali em Suruí passou a ser de novo aquela igreja abençoada, crescente. E as outras igrejas depois começou a se converter pessoas, filhos de gente da Assembleia, irmãos, de presbítero até de pastor, que foram batizados lá na nossa igreja. Porque, irmãos, o Deus vivo está no nosso meio. Amém. Ninguém pode prejudicar o crescimento dessa igreja. Ela passa algumas lutas. Conceição passou algumas batalhas, e eu não sei quantas passarão, mas o Senhor está conosco todas essas batalhas. E ninguém pode ficar feliz. Eu não fico feliz com igreja alguma perdendo nada, irmãos. Para mim, eu passo em frente, lá onde eu moro tem tanta igreja, irmãos, se vocês souberem. Nós estamos numa avenida e tem 2 outras ao lado. Jesus, você passa assim, é dezena de igrejas, é muita igreja. Em frente a nossa abriu uma grandona, próximo assim um prédio. Então é muita igreja. Eu passo e fico olhando, porque às vezes eu tenho que, somos 4 ali no mesmo lugar. Próximo eu dou a volta para deixar algum recado, exatamente na hora do louvor às vezes. E eu vejo a nossa igreja naquele fervor, cheia, como está hoje aqui, pessoa alegre, servindo o Senhor. Eu fico feliz. E quando eu passo em frente a outra igreja, eu também fico feliz. Louvado seja Deus, porque é uma porta aberta, irmãos, que está tirando das mãos de Satanás, tirando das trevas vidas preciosas para o reino de Deus. E é uma bênção. Então nós, os crentes, irmãos, não podemos perder a paciência. Você está impaciente? Às vezes perde paciência com marido, com esposa, com filhos. E a marido fala, ameaça a esposa: você está perturbando muito, eu vou desviar, hein? Por aí. Aqui, ó, a esposa está por aí. E mulher também, né? Não vou com você também na igreja. Deus tem misericórdia. Nós temos que ficar firmes, não dar lugar para o maligno. O maligno quer que a gente saia da casa de Deus, deixe de orar, deixe de acreditar. Alcance, Senhor meu Deus, os enfermos, os acamados. Senhor meu Deus, ó Pai, seja, Senhor, qual for o caráter dessa enfermidade. Senhor, ó Deus, ó Pai, nenhuma delas, Senhor, tem o poder, Senhor, de subsistir. Senhor, debaixo de uma obra, abatida a sua alma, abatida, Senhor, os seus sentimentos, nas suas emoções, ó Pai. Pessoas que dependem de remédio, Senhor, que não sabem por que estão nesse estado. Nós invocamos o nome de Jesus, a palavra e o propósito do Senhor para essas vidas. No momento em que encontrarem o propósito do Senhor, que é o Deus e o fabricante do homem, ó Deus, a vida terá razão, meu Pai. Ó Deus, invocamos pelos enfermos na carne, ó Deus, no seu corpo físico, e segundo o poder da tua palavra, no nome de Jesus, nós invocamos a cura divina nessa hora, Senhor. Se tem alguém enfermo no nosso meio, Pai, que seja beneficiado pela fé, no nome de Jesus, seja curado, e todo mal saia, todo mal abandone esse corpo físico agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, e nós cremos na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu observei que aquele programa eu achei interessante. Eu quero passar para mim e para você nesta manhã. Havia uma manada de bois, estavam pastando e de repente se aproximou muitos leões. E eu observava que um daqueles leões tentou atacar aqueles bois.
Enquanto eles estavam unidos, o leão, em hipótese alguma, se aproximou para atacar. Mas quando um daquele animal se distanciou, ficou só, os leões vieram e atacaram aquele boi. O que é que eu entendo com isso? Querido, a igreja precisa estar unida. Nós temos um inimigo que está a todo instante ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Mas enquanto a igreja estiver unida, eu tenho certeza que ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Não se distancie, não se disperse, não. Vamos unir nossas forças, porque a igreja unida jamais será vencida. Deus, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado aqui nesse lugar. Eu tenho certeza, Senhor, desde ontem à noite, estamos aqui adorando o seu nome. E esse lugar nós podemos dizer que por esse dia é chamado casa de oração. Deus continua atuando nesse lugar, nessa casa. Continua movimentando em nosso meio. Continua abençoando a cada filho seu aqui presente. Senhor, nesse momento nós iremos ouvir a tua palavra, Senhor. Continua falando conosco. Senhor, teu filho pastor Eladio vai ministrar a tua palavra. Usa o teu servo nesta manhã como canal de bênção para falar em cada coração. Fala como o Senhor quer falar. Usa o teu filho como o Senhor quer usar. É a oração que te fazemos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Nossas mãos. Nas nossas mãos. Senhor, me usa para falar o coração dos teus filhos, corações tão preciosos, de grande valor para ti. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Provavelmente você, em algum momento da sua vida, já ouviu falar dessa batalha aqui. Ou já cantou uma canção, ou já até encenou alguma coisa a respeito dessa situação que é a batalha de Davi com o gigante. Só que é possível que exista entre nós pessoas que não sabem um pouco da história. E eu gostaria de contá-la. Eu gostaria de contá-la do meu jeito. Eu posso? Amém. Posso? Pode, ué. Eu queria contar a história do meu jeito. Cada um conta a sua história. Uns dizem muito, outros dizem pouco, mas eu quero contar a história. Tá bom? Tá bom, gente? Vocês são de onde? Vocês são de onde? Eu sei que vocês estavam vindo de Petrópolis. Rafael traz um pouco com ele, né? Um negócio com ele, que ele vai em qualquer lugar e traz alguém com ele. Mas estava lá uma batalha muito grande naquele território. Israel tinha um lado e os filisteus de outro. Resolveram fazer a batalha e foi um para um lado, outro para o outro, e cada um subiu um monte. Um ficou em um lado do monte, outro ficou do outro lado. E estavam os dois juntos, um no alto, outro no outro alto, e ficavam gritando para o outro: vem cá! Aí o outro falava: vem você! Ao povo de Israel falava: vamos lutar! Aos filisteus: não, venha você! E ficavam gritando. Que erração! Uma gritaria só. Ninguém queria a batalha, só grito daqui, grito daí. E tem gente que acha que vai ganhar no grito, né? Ah, flamenguistas. Mas é? Tá vendo, Adriano? Tá chegando, Adriano! Aí pensa: vai, Adriano. Aí no final: Adriano, só ano que vem. A flamenguista: só grito. É assim que a turma grita ali, mas ninguém quer ir pra guerra. De repente aparece um homem muito grande. Quando ele apareceu na raia dos filisteus, ele subiu e falou assim: vamos parar com essa palhaçada. Me dá apenas um duelista, eu quero um só para lutar. E aí quem vencer a batalha será aquele que vai reinar, e quem perder vai servir. A galera que estava gritando ficou quietinho. Um olhava pro outro, outro olhava pro outro, um olhava pro outro, outro vai ficar um negócio, olha aqui, olha dali. E começou a gritar, o negócio veio e falou: só quero um. Mas ninguém queria, só queria gritar. Só grita daqui, grita ali. Havia um homem por nome Jessé. Ele já tinha enviado uns 3 filhos para a batalha. E tinha um pouquinho de filhinhos na casa dele. Ele precisava alimentar seus filhos para a batalha. Ele chamou um rapazinho de nome Davi e falou: Davi, vem cá, Davi. Davi estava lá no meio das ovelhas. Cheiro de ovelha.
Aliás, em falar em cheiro é difícil entrar nessa igreja. Porque você fica o tempo todo sentindo cheiro de comida. Mas vocês conseguem, gente? Não precisa saber disso. É impossível fazer dieta, fazer regime nessa igreja. Não sei como vocês conseguem isso. Essa igreja de fato tem um bom perfume. Realmente. Meu Deus, eu estou sentado aí. Mas isso é cheiro de amor, isso é cheiro de quê? Eu acho que é cheiro de molho. Mas é um cheirinho, né? Mas olha assim, Davi tinha um cheirinho. Ai, Davi foi pro campo, Davi chegou no campo, e para poder levar os pães para os irmãos dele, mas o pai deu uma ordem para ele e falou o seguinte: meu filho, eu quero que você faça uma coisa, você vai levar pãozinho para os irmãozinhos, e pãozinho para o chefe poder fazer com que você chegue para os irmãozinhos. Davi acordou de madrugada, diga comigo, acorda cedo. E quando ele estava saindo, deixou alguém cuidando das ovelhas. Olha só, deixando alguém cuidando das ovelhas, ele foi fazer o que o pai lhe ordenara. E ele foi. Davizinho vai, tá chegando Davizinho, olha Davizinho a caminho, Davi olha, contorna uma estrada, Davi sobe o monte, desce o monte, Davi, olha Davi! Davi chegou na batalha, tava todo mundo, aí viu o pessoal em cima do monte, um de lá, um de cá, todo mundo nele. Ele chegou mais perto, o que estava acontecendo, ele perguntou, o que estava acontecendo? Aí eu sou mais falando, você não está sabendo da história? A gente estava gritando aqui, deve ser um homem grandão, mas o homem falou, quem é que vai duelar com ele? Ninguém aqui quer sair, a gente só quer gritar. É verdade, pastor. Tem gente que só quer gritar. Adora a Deus! Um dia eu fui convidado pelos adolescentes a ir no show do Carlos. E eles falaram para mim: vamos, vai ser bom. Nem. Você vai sair abençoado. Eu creio. Eu cheguei lá no Uso Brasileiro. O troço cabia 5.000 pessoas, eles contaram 15 mil.